Again, here we're back. Now to introduce you the first panel of the day. It will be the national investments presentation, and the moderator, it will be Professor Antonio Costa Silva. Just introducing Professor. Professor was the one that the Prime Minister chose to develop a program to recover Portugal for this pandemic situation. So Professor Antonio Costa Silva, we are very glad to have us with us. So the stage is yours. Thank you. Will be the national investments presentation, and the moderator, it will be Professor Antonio Costa Silva. Just introducing Professor. Professor was the one that the Prime Minister chose to develop a program to recover Portugal for this pandemic situation. So Professor Antonio Costa Silva, we are very glad to have us with us. So the stage is yours. Thank you. Will be the national investments presentation, and the moderator, it will be Professor Antonio. Okay, good morning to everyone. I would like to thank the invitation to moderate this panel. The panel will be dedicated to the national investments in the railway sector. Railway sector is crucial for the future of the country, given that the railway will place a key issue in terms of the future transportation. Till now in Portugal, the railway sector is not really a key driver of all the transportation system, and we need to bid in it in order to improve the interconnectivity of the country and align all the transformation of the country economy regarding the electrification and the decarbonization. So energy is also crucial, given that we are sitting on a dramatic climatic crisis. It's not only the health crisis and the social and economic crisis, but also the climatic crisis, and also this transformation is key for the country. On top of that, there are all the national competencies, technologies, and the key drivers for this transformation. We have this morning 4 fantastic speakers. We will start with the Engenheiro Nuno Freitas, the president of the CP. Please, Nuno, go ahead. The floor is yours. Okay. Sim, então, bom dia a todos. Eu gostaria, antes de mais, de começar por dar os parabéns à Plataforma Ferroviária por este magnífico evento que conseguiu organizar com cerca de 1.500 pessoas. Não há dúvida nenhuma que é um marco para o caminho de ferro em Portugal e espero que seja uma grande promoção para a nossa indústria. Ora bem, a mim calhou-me a oportunidade de apresentar o que a CP tem feito nos últimos anos em termos de investimento. Portanto, eu vou-vos falar de ações relevantes, não só investimentos relevantes que foram concluídos e que estão em curso na CP, assim como algumas ações que nós concretizamos e que estão ainda em curso também na CP. Muito rapidamente, gostaria de dizer o que era o ambiente operacional em 1999, em 2019, em 2018, quando iniciamos este projeto. A CP estava debaixo de enorme pressão devido ao aumento da procura por causa do PARTE e nessa altura, devido a esse aumento de procura, passou a deparar-se com grandes problemas operacionais, nomeadamente com falta de material circulante, com falta de pessoal, o que levou a operar com poucas redundâncias e com alguns problemas que levaram a cancelamentos e a disrupções de serviço. Foi desenhado um plano em 2 fases pelo governo português para normalizar a situação. Uma primeira fase que propunha rapidamente inverter o processo de degradação do serviço que vinha a ocorrer. Ainda na primeira fase, tentar reconstruir as capacidades industriais e as competências técnicas que existiam na CP e no caminho de ferro em Portugal, e isto tudo com o objetivo de criar massa crítica para tentarmos
reconstruir um ecossistema tecnológico e industrial que existiu durante muitos anos em Portugal e que nós perdemos nos últimos 20 anos. A segunda fase, após a normalização das operações e a estabilização do negócio, seria muito mais orientada a preparar uma renovação de frota e ao mesmo tempo, estimular um ambiente em Portugal que possa permitir a que o novo material circulante venha a ser adquirido pela CP e por outros operadores portugueses, pudesse ser de alguma forma montado em Portugal para nos dar sustentabilidade, para dar sustentabilidade neste setor num médio e longo prazo. O objetivo principal neste momento era essencialmente este, de estabilizar a CP, de dar 10 anos à CP para preparar um futuro, para permitir que o nosso país possa ter a oportunidade de preparar um futuro para o setor ferroviário em Portugal. Eu começo por falar de ações e investimentos de curto prazo que nós já concluímos neste momento. Eu não falarei só de investimentos, falarei também de ações importantes. Nós começamos, até para podermos implementar o plano que estava na Forja, nós começamos por dar alguma prioridade à estabilidade económica ou financeira e paz social na empresa. Só assim poderíamos trabalhar com alguma tranquilidade e começamos precisamente por assinar o contrato de obrigações de serviço público. Este contrato de obrigações de serviço público estava parado há uns anos. A CP teve que fazer algumas cedências para assinar este contrato, mas tendo-nos custado um bocado naquela data fazer algumas cedências, quando estamos nos dias de hoje perante uma pandemia desta natureza, foi das melhores decisões que nós tomamos, que nos permitem ter alguma estabilidade, foi a assinatura do contrato de serviço público. Conjuntamente com a assinatura do contrato de serviço público, para termos essa estabilidade que queríamos também, conseguimos assinar acordos com todas as organizações representativas dos trabalhadores, o que permitiu também dar esta estabilidade que nós procurávamos. Numa segunda fase, imediatamente a seguir, nós tivemos que acorrer à dificuldade que tínhamos na nossa área de manutenção, nomeadamente tivemos que ajustar a capacidade que tínhamos para fazer manutenção aos comboios à carga gerada pelo serviço que era prestado pela CP. A antiga empresa de manutenção da CP, a EMF, estava numa situação em que já não conseguia responder às necessidades de manutenção da frota da CP e a forma que nós usamos foi precisamente aumentar a capacidade interna e abrir as oficinas de Guifões. Foi um investimento de cerca de 1 milhão de euros que nos deu uma capacidade completamente diferente e uma autonomia e um poder de decisão completamente diferente do que tínhamos anteriormente. Outro passo importante também que foi dado foi a fusão da EMF na CP. A EMF, na fase final, estava com diversos déficits, tinha perdido capacidade, tinha subcontratado uma data de áreas core. Era uma empresa que, com alguma fragilidade, estava em vias de ser obrigada a concorrer pela manutenção do material circulante da CP por imposição do Tribunal de Contas, e como não há empresa, como não há operador que esteja no longo prazo, que não domina a manutenção do seu material circulante, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista dos timings e da execução das tarefas, quer mesmo porque o domínio da manutenção do material circulante é fonte de vantagem competitiva, a CP não se podia dar ao luxo de perder as competências de uma empresa como é a EMF, e viu-se na necessidade de fazer a incorporação
da EMF na CP. Esta necessidade de dominar a manutenção dos operadores que estão no longo prazo, dominarem a manutenção do seu material circulante, é absolutamente fundamental. É assim por toda a Europa e não vale a pena irmos mais longe, basta olharmos para um operador que existe em Portugal, como a Fertax, como um operador privado, que domina a manutenção do seu material circulante. É uma empresa que está no longo prazo e todos nós, nenhum de nós temos dúvidas da racionalidade económica que os privados põem nestes assuntos, e não é por acaso que a Fertax tem internalizado também a manutenção do seu material circulante. Com isto, vimos obrigados a criar a divisão de Engenharia e Manutenção, de Manutenção e Engenharia, da CP. A CP, com a EMF, tinha duas engenharias e as duas não faziam uma. Portanto, esta fusão na EMF da CP veio precisamente fazer com que a CP possa ser muito mais forte em termos de engenharia, como é neste momento, engenharia e manutenção. Indo para investimentos que nós temos feito mais recentemente para normalizar, sempre na ótica de normalizar o serviço comercial, nós recuperamos já 7 locomotivas elétricas de longa imobilização. Estas locomotivas elétricas são para iniciar serviço na linha do Minho. A linha do Minho está pronto a ser inaugurada a eletrificação e a CP não tinha material circulante elétrico para fazer o serviço na linha do Minho. Com a recuperação destas locomotivas, que eram locomotivas que a CP tinha, a CP fica habilitada para iniciar o serviço da linha do Minho com tração elétrica. Recuperamos também 3 locomotivas diesel de longa imobilização e 11 carruagens convencionais também imobilizadas há muito tempo, com o objetivo de prestar um serviço mais orientado para o turismo na linha do Douro. A linha do Douro, da régua para a frente, é essencialmente turismo. Se nós tirarmos os turistas da linha do Douro, praticamente não temos ninguém. Portanto, o foco era principalmente o turismo e fizemos a recuperação deste material circulante precisamente para responder às necessidades dessa procura. Com isso, conseguimos libertar material circulante que estava na linha do Douro, transferir para outras linhas regionais e normalizar completamente o serviço regional e acabar virtualmente com todas as supressões que tínhamos e praticamente termos um grau de cumprimento do nosso serviço de 100% neste momento em todas as linhas regionais. Investimos também na recuperação de 4 unidades múltiplas elétricas de longa imobilização, de um piso, as famosas UQEs da linha de Sintra, precisamente para dar robustez ao serviço na linha de Sintra, que operava muitas vezes com 40 unidades disponíveis em 40 unidades necessárias para o serviço, e evidentemente sempre tínhamos uma contrariedade, tínhamos supressões de comboios. É extremamente importante ter esta robustez, porque principalmente na linha de Sintra, quando temos uma supressão de um comboio, as pessoas acumulam-se nas gares e o comboio seguinte leva com o dobro das pessoas e com o dobro da procura. Recuperamos também uma unidade já, portanto, esta está ainda vai entrar em ensaios finais, ensaios de linha esta semana, uma unidade de 2 pisos, que também é imobilizada há cerca de 10 anos. Estamos a falar de uma unidade que, quando comprada nova, custaria cerca de 10 milhões de euros, portanto, que está prestes a entrar ao serviço também nos urbanos de Lisboa, precisamente para dar esta robustez ao serviço que nós procuramos e eliminar completamente as supressões por falta de material circulante. Resumidamente, o material circulante que nós recuperamos nestes últimos 18 meses, que eram esta primeira fase do projeto, foram 11 carruagens convencionais, 3 locomotivas diesel, 7 locomotivas elétricas, 5 unidades múltiplas elétricas quádruplas. O investimento na recuperação deste material circulante foi cerca de 6,5 milhões de euros, e estes veículos, se fossem comprados novos hoje, mesmo levando em consideração a sua antiguidade
o facto de alguns deles já não serem o estado da arte em termos de tecnologia, mesmo assim, estes veículos, se fossem adquiridos hoje pela CP, custariam entre 70 a 80 milhões. Portanto, por menos de 10%, por bastante menos de 10% do investimento em material circulante novo, nós conseguimos recuperar muitos veículos para o serviço. Eu gostaria de dizer que os comboios são como os aviões, não há comboios velhos, há comboios bem mantidos e mal mantidos. E um comboio, se for bem mantido, é capaz de cumprir a sua função por muitos anos. Outra área onde nós investimos e extremamente importante foi, nós criamos uma área especificamente dedicada à limpeza do material circulante, porque nós estávamos a operar com os comboios com muitos grafites, com vandalismo, e que nos levava também a suprimir comboios quando estes grafites eram feitos no vidro do maquinista. Recuperamos também plantas de limpeza e equipamentos de limpeza, precisamente porque percebemos que o facto de operarmos com comboios limpos e livres de grafites aumenta tremendamente a percepção de qualidade do serviço que está a ser prestado. Neste momento nós operamos todos os dias com mais de 95% da frota livre de grafites. Evidentemente que não temos as pinturas no estado em que gostaríamos que tivessem, porque os grafites danificam também as pinturas, mas pelo menos conseguimos operar com as frotas limpas. Outra área importante, que às vezes parece menos importante, mas é extremamente importante para a CP, que nós criamos a área de manutenção e de recuperação de veículos históricos. Parecendo uma área menos importante, não é uma área assim tão pouco importante como isso. A CP, obviamente, que tem que operar estes veículos históricos também em condições de equilíbrio económico-financeiro, mas esta é uma operação extremamente importante porque esta administração quer que a CP volte a construir uma relação muito próxima com os portugueses e uma relação, eu diria mesmo, de afetividade com os portugueses e com a população portuguesa. Como nós sabemos, estes atributos intangíveis normalmente são perenes e também são fortes fontes de vantagem competitiva e permitem que a CP se torne uma empresa muito mais perene e muito mais difícil de cair quando existe esta ligação forte com a população portuguesa. Obviamente que é obrigatório a CP prestar um bom serviço, mas construir uma relação efetiva uma relação afetiva com os portugueses é também um dos desígnios desta administração. Outra área que foi importante para nós tivemos a oportunidade de fechar um contrato com a Renfe para a aquisição de 50 carruagens de longo curso para serviço intercidades. E foi uma grande oportunidade para a CP acelerar o objetivo que tinha de aumentar a frota de material rebocado de longo curso. Este programa veio substituir um programa que nós tínhamos de modernização das carruagens Sorefame, com enormes vantagens, quer em termos de preço, de custo, em termos de investimento que iríamos fazer, mas também porque conseguimos acelerar muito rapidamente a obtenção deste material circulante que nós procurávamos e alargar a frota da CP de material de longo curso. Conseguimos também fechar o contrato com a Stadler, de aquisição de 22 unidades múltiplas elétricas e 12 delas híbridas também. Portanto, era um processo que já arrastava há algum tempo, tivemos impugnações em tribunal, conseguimos resolver o assunto. Neste momento, aguardamos visto do Tribunal de Contas para podermos avançar com a aquisição deste material circulante, que é fundamental para a renovação da frota da CP também. No curto prazo, o que é que nós temos neste momento em andamento? Nós, ainda neste plano de curto prazo, continuamos, vamos recuperar mais 14 locomotivas elétricas, precisamente para
para prestar tração às carruagens que adquirimos. Vamos recuperar ainda 2 locomotivas diesel para dar robustez ao serviço regional. Vamos recuperar mais 3 ainda unidades múltiplas elétricas para a linha de Sintra, para, conjuntamente com o turno de Campolide, 2 turnos de Campolide que nós começamos a fazer agora a partir do dia 1 de janeiro, ver se conseguimos aumentar a disponibilidade da frota em Sintra, para ver se de alguma maneira conseguimos reforçar ligeiramente o serviço em Sintra. Vamos ainda recuperar mais 11 veículos convencionais e 3 veículos históricos de via estreita. Também, em termos de recuperação, nós iniciamos a modernização das carruagens ARC neste momento, já com a renovação do interior, com um novo sistema de informações e de informação a passageiros, com uma área para bicicletas, uma vez que estes serviços vão ser iniciados na linha do Minho. Como todos sabemos, há muito o turismo dos caminhos de Santiago. A CP tem uma enorme pressão por pôr bicicletas nos comboios, portanto vamos ter uma área grande para pôr bicicletas nestes comboios, e são serviços, como eu disse, que vão ser iniciados na linha do Minho. Estamos também a iniciar um processo de modernização das carruagens Corrail para dar mais 20 anos de vida a estas carruagens, com o upgrade dos interiores, com o novo sistema de informação de passageiros, com casas de banho estanques, a vácuo, e também equipar estas carruagens para deficientes motores. Um outro projeto que está em curso e que vai arrancar com o protótipo agora no segundo trimestre deste ano é a modernização das unidades das 450. Esta modernização foi decidida para mitigar alguns riscos que identificamos na CP. Portanto, é um veículo com uma caixa de aço inox que nunca mais acaba, e o que nós vamos fazer, o objetivo da modernização destes veículos é essencialmente para mitigar a procura e o aumento da procura, e no caso de a procura nas áreas urbanas aumentar exponencialmente, como vinha a aumentar antes do período Covid, a CP poder de alguma maneira utilizar o material circulante novo da Stadler em linhas regionais eletrificadas e conseguir utilizar o TES nas áreas urbanas, que são as áreas onde a CP tem tido mais pressão nos últimos anos. Portanto, também vai ter um novo Power Pack a cumprir todas as emissões, área para bicicletas, sistema de informação a passageiros, casas de banho estanques e também facilidade para pessoas deficientes motoras. A mesma coisa com as unidades de via estreita, precisam urgentemente de um Power Pack, portanto nós vamos montar um Power Pack nestas unidades. Saindo um bocadinho do material circulante, investimento também importante na CP. A CP está com um projeto de renovação de bilheteiras, a que chamamos as lojas CP, com um novo design, um design mais moderno, mais apelativo, e também com integração de serviços para os nossos clientes. Além disto, a CP, e também perseguindo o que foi definido na resolução do Conselho de Ministros, que ratificou este plano de recuperação da CP, estamos a apostar fortemente na digitalização das nossas operações e da nossa gestão e de serviços que prestamos, nomeadamente com a digitalização na área das operações, de escalas, rotações de material circulante, com digitalização de tudo o que é informação para os maquinistas, que está num processo muito avançado neste momento, já com cerca de 100 maquinistas a trabalharem com tablets onde recebem toda a informação e regulamentação disponível. Estamos a desenvolver um novo CRM, estamos a trabalhar na área da Mobility as a Service, estamos a ultimar uma nova intranet
e estamos já de forma muito avançada a ter monitorização remota de toda a nossa frota. Neste momento a CP já tem quase 100 veículos equipados com monitorização remota, onde podemos ver o estado do comboio, a localização do comboio, avarias, variáveis, etc. Outra área que vem também com os objetivos iniciais deste programa é a criação do Centro de Competências da Ferrovia, que a CP tem se empenhado muitíssimo, conjuntamente com os parceiros que estão também neste painel, para levar a cabo e concretizar este Centro de Competências da Ferrovia. Nós queremos criar massa crítica e conseguir voltar a ter em Portugal um cluster ferroviário relevante. Portanto, este Centro da Ferrovia vai-se falar nele durante este evento, mas isto assenta no centro tecnológico, Colab, numa escola ferroviária e num incubador de empresas. A CP, paralelamente, está a desenvolver também internamente aquilo que nós chamamos o Railway Development Hub, que é a área da manutenção e engenharia da CP, que depois vai interagir com o Centro de Competências da Ferrovia. O que é que nós temos para terminar no longo prazo e que está em curso neste momento? Portanto, nós começamos já a trabalhar com o Governo na renovação da frota da CP. Portanto, nós estamos a trabalhar na aquisição de 117 comboios urbanos e regionais, com 36 de opção, 62 urbanos com opção para mais 36, 55 comboios regionais para substituir comboios antigos que nós já temos, e estamos a trabalhar nesta aquisição para termos comboios todos da mesma plataforma, ou pelo menos muito semelhantes, para diminuir os custos de operação e de manutenção e de formação de pessoal. Paralelamente, estamos também a trabalhar num novo concurso para 12 comboios de alta velocidade, com 14 de opção. Estes 12 comboios de alta velocidade estamos a trabalhar para chegarem a tempo da nova linha Porto-Lisboa. Os 14 de opção, estas opções serão exercidas, sujeitas à infraestrutura que vier a ser construída, à expansão da infraestrutura e à expansão dos serviços que a CP possa definir para essa expansão da infraestrutura. Finalmente, para terminar, eu gostaria de deixar aqui 2 slides e uma reflexão, que é, se nós olharmos, portanto, este gráfico dá-nos as frotas da CP e as idades. E nós temos aqui frotas com 60 anos, 70 anos, 56 anos, 46 anos, 54 anos, 73 anos, e depois mais novas, as frotas mais novas que nós temos, 28, 24, 20, 28, 34, 36, 38 anos. Ou seja, este setor é um setor que se planeia há 10 anos. A CP, nos próximos 20 anos, vai precisar de mais de 250 comboios de 100 metros, ou o equivalente a 250 comboios de 100 metros, apenas para manter a oferta que existe atualmente. O material circulante, praticamente todo o material circulante que circula hoje em Portugal, ou foi construído ou foi montado em Portugal. E isto não é por acaso. Isto é porque um comboio é caro. Um comboio de 100 metros, um comboio urbano de 100 metros, custa 10 milhões de euros. Um comboio de alta velocidade pode custar 25 milhões de euros, 30 milhões de euros, 35 milhões de euros. Portanto, é muito caro comprar comboios. Não é por acaso que o material circulante que temos foi construído em Portugal. É precisamente que nós não temos dinheiro para isto. Portanto, a única forma que nós temos de poder fazer esta renovação de frota e apostar na ferrovia que temos em Portugal é efetivamente fazermos alguma coisa dentro do país com a integração da nossa economia. Eu gostaria de dizer, e para terminar mesmo, este setor planeia-se há 10 anos.
dentro de 20 anos toda a frota da CP tem mais de 40 anos e a grande maioria mais de 50 anos. Isto significa que a CP vai precisar, só para manter a oferta atual, cerca de 1000 carruagens, mais de 1000 carruagens. E nós temos neste momento aquilo que nós vulgarmente chamamos a bazuca europeia, fortemente orientada para o transporte ferroviário. Esta bazuca europeia não é só para Portugal, é para Portugal e para toda a Europa. Portanto, isto significa que, muito provavelmente, os fabricantes vão ter falta de capacidade, vão ter que investir em fábricas novas, e penso que esta é realmente uma grande oportunidade de voltarmos a ter indústria ferroviária em Portugal. Em Portugal há negócio. A mão de obra... Pode terminar, sim, estou mesmo a terminar. Em Portugal há negócio, a mão de obra, temos mão de obra qualificada mais barata que na Europa Central, estamos a construir um polo industrial muito interessante, junto de clientes, junto de um centro tecnológico, com escola de formação, numa área de forte implementação de indústria, a 2 km do Porto Mar, a 2 km no aeroporto internacional. Eu só posso dizer que a CP vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para trazer uma infraestrutura industrial ferroviária para Portugal. Mas a CP não chega. Eu gostaria muito que nos ajudássemos, nós precisamos de ajuda para concretizarmos este desígnio. E termino assim. Senhor. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, engenheiro Nuno Freitas, por esta excelente apresentação. Eu penso que temos aqui um plano não só a curto, mas também a médio e longo prazo, para reconstruir toda a capacidade industrial nesta área em Portugal, as competências, o centro tecnológico. Fico muito contente de saber que a maioria de material circulante foi construído ou foi portanto, juntado em Portugal, foi assembled aqui no país, e, portanto, isto dá uma plataforma muito importante para o futuro. Eu penso que essa ajuda é fundamental, e depois discutiremos, provavelmente, se tivermos tempo, a sustentabilidade deste plano a médio e longo prazo, porque esta transformação envolve não só a relação com os clientes e, portanto, a nova centralidade que o comboio tem que ter no país, e alinhado completamente com o processo de descarbonização da economia e depois as cadeias de valor, a sedimentação de todo este processo. Mas eu penso que isto é uma base muito interessante e provavelmente vamos ter que discutir as interfaces com todas as outras áreas, o plano do sistema de transportes nacional, também alinhado com o planeamento do território. E para isso também é muito importante a apresentação do engenheiro António Laranjo, da Infraestruturas de Portugal, que pode, faz favor, Sr. Engenheiro, começar a sua apresentação. Bom dia a todos. Caro Presidente do Conselho de Administração da Plataforma Ferroviária Portuguesa, Dr. Joaquim Guerra, caro Diretor Executivo da Plataforma, Dr. Paulo Duarte, caros colegas de painel, Presidentes dos Conselhos de Administração da CP, o Engenheiro Nuno Freitas, que acabamos atentamente de ouvir, do Metropolitano de Lisboa, Engenheiro Vítor dos Santos, da Metro do Porto, Engenheiro Tiago Braga, ilustre moderador deste painel, engenheiro António Costa e Silva, que saúdo particularmente, caros associados na Plataforma Ferroviária Portuguesa, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. É com muita honra que, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Infraestruturas de Portugal, participo neste evento promovido pela Plataforma Ferroviária Portuguesa. A atual situação pandémica não nos permite encontrar presencialmente. Como ocorreu na edição de 2019, nas instalações da própria IP, aqui no Pragal, mas não nos impede de reunir digitalmente. E por isso, felicito a plataforma, na pessoa do seu Presidente, o Dr. Joaquim Guerra, e do seu Diretor Executivo, Dr. Paulo Duarte, pela organização deste evento digital, que é o primeiro grande evento nacional do Ano Europeu do Transporte Ferroviário, e está incluído na programação oficial da Presidência Portuguesa da União Europeia. Gostaria ainda de dizer que foi com grande satisfação que aceitei ser orador neste painel, dedicado aos planos de investimentos ferroviários em Portugal. Neste contexto, vou centrar a minha intervenção nos dois principais planos de investimentos: o Ferrovia 2020, que está em curso, e o Programa Nacional de Investimentos 2020-30, que se irá agora iniciar. Engenheiro agora, António Laranjo, peço só desculpa. Com certeza. Se o Sr. Engenheiro Nuno Freitas deixar de fazer o share do screen para permitir ao Engenheiro António Laranjo partilhar, faz favor. Muito obrigado.
Penso que já estão a ver agora. Estamos a ver, está tudo bem. Ok, ok. Ora bem, e sobre o Ferrovia 2020, a primeira abordagem, Ferrovia 2020 tem, como sabemos, a sua origem num anterior plano, o PETI 3+. De facto, os fundos europeus disponíveis no quadro de financiamento 2014-2020 não eram suficientes para a totalidade das necessidades que foram identificadas no PETI 3+, e por isso houve necessidade de ajustar o planeamento do investimento às verbas disponíveis, conduzindo a algumas alterações à programação dos projetos. Em termos de grandes números, importa reter que o Ferrovia 2020 contempla intervenções em cerca de 1000 quilómetros de ferrovia. Tem um investimento total superior a 2.000 milhões de euros e apresenta um cofinanciamento da União Europeia superior a 50%. No terreno, as intervenções do Ferrovia 2020 desenvolvem-se em 4 corredores, territorialmente diferenciados, como bem ilustra a figura que tem no vosso slide no ecrã. O Corredor Internacional Norte, representado aqui a azul, o Corredor Internacional Sul, representado a verde, o Corredor Norte-Sul, representado em encarnado, e os corredores complementares, representados a amarelo. Ferrovia 2020 tem 3 objetivos claros. Em primeiro lugar, aumentar a competitividade do transporte ferroviário através da redução de tempos de percurso, da redução dos custos de transporte e do aumento da capacidade em número e em comprimento de comboios. Em segundo lugar, criar condições para a interoperabilidade ferroviária através da eletrificação de mais de 500 km de linhas, da instalação da sinalização eletrónica em mais de 400 km de linhas, do aumento do comprimento dos comboios de mercadorias para 750 metros e da instalação de travessas polivalentes. Finalmente, em terceiro lugar, melhorar as ligações internacionais através de investimentos no Corredor Internacional Norte, entre os portos de Leixões e Aveiro e a fronteira de Vilar Formoso, e no Corredor Internacional Sul, entre o Porto de Sines e a fronteira em Elvas Caia, potenciando assim a ferrovia nas acessibilidades, naturalmente, aos portos nacionais. Em termos de ponto de situação, o Ferrovia 2020 encontra-se numa fase decisiva do seu desenvolvimento, na qual fica evidente a transição já concretizada do projeto para a obra. Atualmente, o quadro de evolução evidencia um franco desenvolvimento real, com cerca de 80% do esforço em fase de obra, já no terreno ou em contratação, ou mesmo já concluído, conforme podem observar no gráfico. Em termos de empreitadas, se falarmos apenas naquelas que estão já em curso ou em contratação, contabilizamos 1.070 milhões de euros, ao que acrescem cerca de 200 milhões de euros de sinalização e telecomunicações que estão em contratação ou já em curso e aqui no regime de concessão-construção. Permitam-me destacar algumas das intervenções de maior relevância inseridas neste plano e que estão em franco desenvolvimento. A maior obra de construção de caminho de ferro deste século entre Évora e Elvas, com execução no terreno já. A reabertura da linha da Beira Baixa entre Covilhã e a Guarda. As intervenções na linha do Norte, como sabem, a nossa principal linha ferroviária. A eletrificação da linha do Minho, entre Viana do Castelo e Valença, e ainda a modernização da linha da Beira Alta. E apesar de estarmos em pandemia, há mais de 10 meses, inclusive com extensos períodos em que esteve em vigor o estado de emergência, como agora, é de salientar que nenhuma destas obras foi parada. E agora, sobre o Plano Nacional de Investimentos PNI, o chamado PNI 2030. O PNI 2030 foi apresentado pelo Governo em outubro do ano passado. Tem como objetivo ser o principal
instrumento de planeamento do próximo ciclo de investimentos estratégicos e estruturantes de âmbito nacional. E isto para fazer face às necessidades e desafios das próximas décadas. Em termos de âmbito, é um programa multissetorial, tem um horizonte temporal até 2030, contempla projetos ou programas de valor superior a 75 milhões de euros e com um investimento global de 43 mil milhões de euros, o PNI 2030 inclui investimento em torno de 4 áreas temáticas: transportes e mobilidade, ambiente, energia e regadio. Na área de transportes e mobilidade, o PNI 2030 contempla um investimento de 22 mil milhões de euros, sendo que a ferrovia é o modo com maior peso, ocupando quase 50% deste montante. No que diz respeito à ferrovia, o PNI 2030 contempla o Ferrovia 2020 e dá um salto disruptivo, ou seja, o Ferrovia 2020 está especialmente vocacionado para o transporte de mercadorias e para as ligações internacionais, focando a sua ação na recuperação dos ativos. Por outro lado, o PNI 2030 aposta no segmento de passageiros, designadamente no principal eixo estruturante nacional de norte a sul, contemplando investimentos disruptivos. Como podem observar, estão identificados 16 programas e projetos ferroviários, com um total de mais de 10.500 milhões de euros, sendo que 13 destes programas e projetos ferroviários dizem respeito à infraestrutura e 3 ao material circulante. É um programa de investimentos ambicioso, mas que estamos empenhados em cumprir, estando a IP já a iniciar o desenvolvimento dos respectivos projetos. Estamos também a adaptar a nossa capacidade produtiva, apostando no reforço e rejuvenescimento do nosso capital humano. Já integramos desde 2017 170 novos trabalhadores. E temos atualmente em curso o mais importante programa de recrutamento na história da IP, num total de 215 novos trabalhadores. Permitam-me agora, e enfim, para terminar esta apresentação, que destaque o investimento na nova linha de alta velocidade Porto-Lisboa. Esta será uma nova linha em via dupla de alta velocidade. Terá uma implementação faseada entre 2021, ano em que nos encontramos, e 2030, iniciando-se com o troço entre Porto e Soura. Em termos de objetivos, pretende-se atingir um tempo de percurso de 1 hora e 15 minutos, entre a Campanhã, no Porto, e o Oriente, em Lisboa. Haverá uma redução generalizada de tempos de percurso a outros pontos do país, como podem observar nessa figura com as indicações que ela tem. E não menos importante, pretende-se libertar capacidade na linha do Norte para melhor servir os comboios suburbanos, os regionais e também as mercadorias. Em termos de investimento, prevê-se um investimento nesta primeira fase de 2.300 milhões de euros, e isto para um total de 4.500 milhões de euros nesta linha Porto-Lisboa de alta velocidade. Esta nova linha permitirá dar um salto qualitativo no serviço ferroviário e transformar profundamente o nosso território. Acresce que as articulações previstas com a rede ferroviária nacional permitirão estender os benefícios ao resto do país. Permitam-me só que, ao olhar para este gráfico, saliente, por exemplo, a redução de tempo de percurso entre Lisboa e a Figueira da Foz, ou entre Lisboa e Leiria, qualquer uma destas duas com uma redução superior a 2 horas e meia, ou em torno das 2 horas e meia. É, efetivamente, uma nova página que se vira na história da ferrovia em Portugal. Minhas senhoras e meus senhores, termino desejando a todos um debate profícuo sobre a ferrovia, esperando voltar ao vosso contacto ao longo deste ano europeu do transporte ferroviário.
Muito obrigado pela vossa Muito obrigado, engenheiro António Laranjo, por esta excelente visão. Eu penso que, sobretudo, este projeto da ligação entre o Porto e Lisboa vai ser fundamental para o futuro em termos de alta velocidade, para dar maior competitividade económica ao país. A questão toda, como muito bem salientou, é as interfaces com todo o resto do território e o impacto brutal que poderá ter na competitividade económica do resto do território. Depois vamos deixar algumas questões para a discussão. Eu gostaria agora que ouvíssemos o engenheiro Vítor Santos, do presidente do Metro de Lisboa. Se puder fazer em 15 minutos para controlarmos mais ou menos o nosso tempo, agradecia. Faz favor, engenheiro Vítor Santos. Então, muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer à Plataforma Ferroviária pelo convite e empenho na organização deste evento e na pessoa do Paulo Duarte. Também aos meus colegas de painel, um abraço desta forma digital, pelo grande trabalho e esforço que todos temos tido na dedicação ao transporte público. Por último, ao moderador, ao professor António Costa Silva, que não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, mas que tenho acompanhado o seu trabalho e que lhe agradeço a ajuda e o conhecimento que tem feito à definição de um rumo para este país. Àqueles que nos acompanham fora também, muito obrigado pela vossa participação, e aos que acompanham também fora do país, thank you all for your assistance. I hope you enjoy our presentation. O Metropolitano de Lisboa é um metropolitano que fez, já tem mais de 70 anos, embora tenha entrado em operação há cerca de 50 anos. Tem 56 estações, 6 estações duplas, 40 km, 44 km mais exatamente, 336 carruagens e 1.500 trabalhadores. Se olharmos ao que foi a procura, vemos que a pandemia do ano passado, que ainda decorre este ano, que estamos a viver, foi nefasta em relação ao número de passageiros. Perdemos cerca de 50% de passageiros entre 2020 e 2019. Em termos de receitas, a situação não foi tão grave, porque tiramos as receitas depois do Estado, senão estaria também da ordem de uma perda de cerca de 59 milhões de euros em termos de receitas em 2020. Com a pandemia, nós tivemos que alterar ligeiramente e profundamente, melhor dizendo, todo o nosso dia-a-dia, primeiro pela proteção de todos os nossos trabalhadores e dos nossos clientes, daí que tivemos um conjunto de iniciativas grandes, seja junto aos trabalhadores de distribuição de máscaras, de gel, de luvas, de limpezas contínuas diárias de todas as instalações de pessoal, de criação de separadores para que não haja, naqueles que têm que trabalhar um ao lado dos outros, que não haja qualquer possibilidade de transmissão do vírus. Também por incremento grande do teletrabalho, temos nesta altura mais de 600 pessoas em trabalho cooperativos em casa e também o controle diário de temperaturas e muita comunicação. A comunicação foi das coisas que nós forçamos mais junto dos nossos trabalhadores. Em termos dos clientes, também as nossas estações e nossos comboios foram alvo de campanhas mensais e diárias de limpeza de todos os espaços percorridos pelos nossos clientes, todos os sítios, os corrimãos, pegas, tudo aqueles sítios onde é possível colocar as mãos para conseguirmos evitar a transmissão do vírus, para termos campanhas enormes e um investimento significativo nessa área. Obviamente também ajustamos a operação, a oferta dos nossos comboios, mas estando sempre com níveis de oferta muito próximos da capacidade máxima. Em termos de investimentos, eu divido os nossos investimentos em dois grandes grupos, um grupo que eu diria de renovação dos ativos e um segundo grupo de expansão da rede. Na área da renovação, é sem dúvida o nosso grande projeto é a alteração da nossa civilização, mas também tivemos investimentos na área da alteração das acessibilidades. Temos a necessidade de acompanhar e de responder à legislação para conseguir dotar as nossas estações de acessos plenos. Temos também uma intervenção grande na área do ambiente, na área também na área da recuperação e renovação do nosso parque de equipamentos. O Metropolitano é exemplo da CV, é uma empresa que faz todos os seus serviços diretamente. Temos, portanto, equipas de manutenção, eu próprio estou aqui no centro de manutenção, fazemos a manutenção, fazemos a operação, fazemos a pressão de todos, com o pessoal todo próprio. Na área dos investimentos,
Estamos, nesta altura, a arrancar com a construção da linha circular na centralidade de Lisboa e em projeto com a ampliação da nossa linha vermelha de São Sebastião para Alcântara, e estamos a desenvolver 2 projetos na área de transportes coletivos em sítio próprio, em termos de projeto, para as câmaras municipais da área metropolitana de Lisboa. Temos outros projetos também, mas que ainda estão a necessidade de definir os investimentos, como seja a aquisição do nosso novo material circulante. Ouvindo falar, o Nuno Freitas, é um problema comum também à ACP. O nosso material circulante, o mais recente, tem a média idade de 20 anos, portanto, temos entre os 25 e os 28 anos, e portanto, também necessitamos também de rever, também de alterar o nosso material circulante. Estamos também a desenvolver o inicial projeto daquilo que será talvez a última expansão do metro, que é da futura linha amarela de Telheiras a Benfica, e também a tratar de relocalizar, de fazer um investimento para alterar a localização do nosso centro de controle operacional. Em termos de, sem dúvida, renovação, o nosso grande projeto é a alteração da sinalização. Nós temos uma sinalização com cerca de mais de 40 anos, anos 70, portanto, queremos mudar para uma sinalização, um sistema Computer-Based Train Control, que nos permite aproximar os comboios e com muita segurança e, portanto, diminuir as frequências de uma forma significativa. Também vamos comprar material circular, vamos comprar 42 novas carruagens com 14 comboios. Nós trabalhamos diariamente com 2 unidades triplas, e também vamos reconverter as 70 unidades das 111 que temos para conseguir adaptá-las ao CBTC, tudo isto num investimento de 114 milhões de euros. Um bocadinho também é exemplo, em alguns colegas, estamos nesta altura, já temos o contrato assinado, estamos a aguardar o visto final de contas para conseguirmos avançar com este projeto. Do resto dos planos que temos, são no fundo planos de reconversão dos nossos ativos. Se a CP tem que converter carruagens, nós temos que converter estações. Temos um grande projeto que é, como há bocado referi, que é de dotar as estações de acessibilidades plenas. Já fizemos este ano no Arieiros, no País Militar. Estamos a fazer em Arroios. Arroios é uma estação que é a última, que estamos a transformar para receber comboios de 6 carruagens, porque tinha uma dimensão só para 3 carruagens. Depois temos um conjunto grande ainda de novas estações a colocar elevadores, portanto, acessibilidades plenas, cidade universitária, intercâmbios e muitas outras num plano que estamos a fazer conforme as nossas capacidades de investimento. Da mesma maneira que também estamos a alterar tudo o que são escadas volantes. A manutenção de uma infraestrutura como a metropolitana exige sempre renovação dos seus ativos. Da mesma maneira que também existe intervenções de recuperação, de reformulação das estações, o que estamos a fazer e que esperamos fazer e começar este ano no Cais de Sodré, também lentamente levar as outras estações. No âmbito da reconversão de equipamentos, talvez vamos, nesta altura, ter um concurso aberto no mercado para a aquisição de uma máquina esmerilhadora, uma máquina que nós fazemos todo o nosso serviço, como ao bocado referi, e precisamos desta máquina, a máquina que temos tem mais de 40 anos. Estamos a falar de uma infraestrutura que nunca foi reconvertida e que hoje em dia cada vez mais tem tempos de paragens, dada a sua idade avançada, e portanto é fundamental. Um outro aspecto importante que estamos a intervir é também na qualificação do nosso património. O terreno de Lisboa, pelas suas características, tem muitos terrenos em Lisboa. Nós temos mais de 20 hectares em Lisboa, todos eles ocupados, como é óbvio, mas há também espaços que já não estão a ser já utilizados, e portanto estamos nesta altura em conversações em acerto com a Câmara de Lisboa, um grande projeto imobiliário em 7 Rios, precisamente para rentabilizar o nosso capital, os nossos ativos, e um projeto grande, de alguma dimensão, mais de 150 mil metros quadrados de construção, que esperamos ainda ter aprovado este ano, e que é fundamental também para financiar os nossos investimentos, e continuamos com outros projetos também dessa frente. Na área do ambiente, acordamos com a Câmara um programa integrado de sustentabilidade ambiental. Estamos com projetos, nesta altura, de desenvolver uma central fotovoltaica que nos permite também, ao mesmo tempo, ser cobertura do nosso material circulante.
Estamos com muitos projetos mais pequenos de alterar toda a iluminação por tecnologias LED. Estamos com parqueamentos elétricos e também de registrar espaços específicos para os veículos elétricos, promovendo também a redução de papel e também com outros projetos em carteira, um deles em ligação com a Lisboa, que é a utilização de água reutilizada, a água que vem das estações de tratamento de águas, porque nós somos um grande consumidor de água na lavagem das nossas estações e dos nossos comboios. Em termos de expansão, o projeto que está nesta altura a desenvolver é a linha circular na centralidade de Lisboa. A linha circular consta basicamente de 2 novas estações e também da remodelação da estação do Caixo Sodré e uma alteração dos viadutos existentes no Campo Grande. É um investimento de ordem de 210 milhões, financiado em parte pelo Fundamental e pelo Fundo de Coesão do POCUR. É um projeto para nós muito importante para a cidade. É um projeto que vai acrescentar 8 milhões de passageiros na nossa previsão no ano de arranque ao metropolitano. São 2 km de construção e que também vai criar e vai reforçar muito o interface no Caixo Sodré com a CP, com a Transtejo, com toda a área urbana local de Lisboa. No Campo Grande, com a construção dos novos viadutos, portanto, vamos alterar, portanto, a desfasar a linha amarela da linha verde, ligando-as as duas na anel circular e transferindo a atual ligação da linha amarela para Telheiras, para futuramente ligar a Benfica. O outro grande do nosso projeto, e este sim é um projeto que estamos a afinar e esperamos nas próximas semanas tê-lo acertado com a Câmara Municipal, com quem estamos a definir os traçados para depois então estarmos a parte ambiental e passamos às aprovações obrigatórias. É uma linha que vai para a zona ocidental de Lisboa, é uma linha extensa, de 4 km, um investimento estimado em 300 milhões de euros, está previsto no plano de resiliência e de recuperação, que esperamos vir a ser aprovado dentro de pouco tempo. É uma linha com 4 estações, Amoreiras, Campo de Ourique e Feira de Santo e Alcântara. Nesta altura, estamos a definir o ponto mais fulcral é a parte de Alcântara, como também já temos conversações com o próprio EP, também sobre este assunto. A ideia, nas Amoreiras, é uma localização muito próxima das Amoreiras do Hotel Dom Pedro, em Campo de Ourique, junto ao Jardim da Parada. Portanto, é a zona de Campo de Ourique é uma zona muito urbana e, portanto, é uma zona relativamente importante para o metropolitano no futuro. Vamos trabalhar quase sempre a grande profundidade, portanto, com métodos exaustivos de escavação. A estação das Amoreiras eventualmente será feita a céu aberto, mas as outras estações serão feitas com protonadora. Alcântara é talvez o ponto mais importante e por isso estamos também a estudá-lo com bastante pormenor, na medida em que queremos que Alcântara seja o interface com uma linha que já vos vou falar a seguir, que é uma linha de um veículo ligeiro que irá para a zona ocidental da cidade, mas que também faça uma interface com as linhas da CP em Alcântara Mar e Alcântara Terra. No âmbito da cooperação, o Metropolitano é uma empresa que tem muita experiência na área de projeto. Foi importante, o meu colega do Metro Porto, o Tiago Braga, disse dá conta, sabe muito bem que foi uma empresa do Metropolitano, a Ferconsult, que esteve muito na gênese do desenho do traçado das linhas do Metro Porto. E esta nossa experiência fizemos um acordo com a Câmara de Lisboa, Oeiras e Louros para fazer o estudo de traçado, o estudo de impacto ambiental, financeiro, em termos operacionais, de 2 linhas muito importantes. Uma linha que nós chamamos de Via Ocidental, que agarra na nossa estação de Alcântara, e por isso a importância da definição da estação de Alcântara, que vai percorrer toda a área ocidental, da Ajuda, do Hospital Francisco Xavier, de Miraflores, de Linda Aveira, e depois descer para Algés e fazer a ligação, portanto, aqui também à CP em Pedroços, isto nós chamamos de Via Ocidental, e do lado oriental, um traçado que vai agarrar na nossa estação de Santa Apolónia, que também está a CP, e ir da Expo e servir as populações de Louros
da área da Portela, de Moscavide, e, portanto, também aí fazer um ponto na marcação à linha do metro. E estes dois projetos os dois somados são cerca de 25 km de extensão. A estimativa que temos hoje entre infraestrutura, material circulante e centro de manutenção são de cerca de 440 milhões de euros. Por outro lado, também estamos com a Câmara de Odivelas e Loures a tentar aproveitar, o metropolitano aqui termina em Loures, então em Odivelas termina na linha amarela em Odivelas, e a ideia é fazer uma interface em Odivelas e a partir daqui, portanto, criar uma linha em formato de U que vai abranger as freguesias do Concelho de Odivelas e Loures e que vai ligar o Hospital também Beatriz Ângelo, vai ligar zonas de forte densidade urbana, como seja Ramado, Canessas, Póvoa de Santo Adrião, Olival Basto, e vai ao Infantado, que é uma zona de crescimento da freguesia do Concelho de Loures. Engenheiro Vítor Santos, puder terminar, bem, faz favor, 2 minutos. Só Obrigado. queria mesmo dar uma ideia do nosso projeto de inovação, desde que este Conselho entrou, que a inovação tem sido uma preocupação constante. Nós criamos, com a ajuda de consultores externos, um Metro Technical Innovation Center e com isso estamos a ver certos projetos, quer seja na área da manutenção preditiva, quer seja na otimização de tudo o que é o sistema de procura e de compras. Temos 2 projetos muito relevantes na área de serviço ao cliente, que são, por um lado, a facilidade da utilização das máquinas de venda de títulos por pagamentos contactless e por pagamentos e por utilização de sistemas de QR Code, e o nosso projeto que pretendemos ainda implementar este ano, que é a utilização do pagamento do cartão Visa ou Mastercard no acesso aos nossos canais diretos, portanto, sem necessidade de ter um cartão de metro. Também continuamos a desenvolver todo um projeto de digitalização das operações, de apoio aos maquinistas, aos encarregados, aos inspectores, e basicamente estará tudo digital no fim deste projeto. Por último, como um projeto importante para o cliente, que é a digitalização de toda a informação, de maneira que os nossos clientes, à entrada da estação, tenham a informação toda, como é que estão as linhas de metro, qual é a frequência, qual vem o próximo comboio, o seguinte e o terceiro. E, portanto, que é, digamos assim, também um dos projetos relevantes que esperamos implementar ainda este ano. Isto é assim, espero não ter sido andar muito depressa, mas a apresentação que gostaria de fazer. Muito obrigado pelo tempo. Muito obrigado. Muito obrigado. Para qualquer questão que queremos pôr. Muito obrigado, engenheiro Vítor Santos. Eu penso que esta apresentação é muito importante porque mostra também as mudanças que vão ter que existir no paradigma da mobilidade das cidades e, sobretudo, a incorporação também da transição energética, desafios da economia circular e tudo aquilo que é fundamental para esta transformação. Eu penso que vamos ter agora o engenheiro Tiago Braga, presidente da Metro do Porto. Faz favor, Sr. Engenheiro, de fazer a sua apresentação. Temos mais ou menos 15 minutos. Muito obrigado, professor António Costa e Silva, quem cumprimenta já. Agradecer o convite que nos foi formulado ao Metro do Porto para partilhar aquilo que é a visão e a estratégia da empresa para a próxima década. Este exercício é um exercício muito importante, que desde logo ele corresponde a um desafio que todos nós temos de consensualizar, digamos, investimentos, e quando nós pensamos e quando refletimos sobre esta consensualização e a sua importância, face àquilo que são os períodos, os ciclos de gestão deste tipo de investimentos, que são ciclos longos, este exercício é muito importante. Portanto, eu agradeço imenso ao Paulo Duarte, ao Joaquim Guerra, o convite que nos foi formulado e naturalmente cumprimentar os meus colegas e amigos de painel, o António Laranja, o Nuno Freitas e o Vítor Santos, com quem nós partilhamos muitas vezes estes desafios da mobilidade. Eu vou fugir um bocadinho daquilo que é o tema central da ferrovia, mas a nossa perspectiva é muito centrada no contexto da mobilidade como um todo. Eu vou partilhar a apresentação que está preparada. Julgo que já está toda a gente a ver. Cumprimentar naturalmente quem nos assiste nas redes sociais e no YouTube à apresentação. Começar por fazer um enquadramento. É sempre importante nós partirmos digamos, de um diagnóstico que é profusamente conhecido. Todos nós conhecemos as dificuldades
de onde partimos relativamente a esta nova abordagem e da capacitação da mobilidade como um eixo fundamental do desenvolvimento, digamos, do país, da Europa, do mundo, relativamente às questões ambientais. Relativamente, há pouco tempo saiu um estudo produzido pela Comissão Europeia, dando nota de que o custo dos congestionamentos nas cidades corresponde a qualquer coisa como 100 mil milhões de euros anuais. Este número é um número absolutamente impressionante e que importa, digamos, tê-lo sempre em consideração, com mais ou menos foco em fenómenos que acabam por chamar a atenção para a importância de uma alteração de paradigma relativamente à utilização de recursos, que no final está associado verdadeiramente à estratégia que nós procuramos, os operadores procuram implementar nas suas ações, no seu dia-a-dia. Provavelmente os meus colegas diriam o mesmo, quer dizer, o setor de transporte é responsável por 25% das emissões antropogénicas, sendo que o setor rodoviário 96%, sendo que a utilização, fruto da sua elevada intensidade energética do automóvel, corresponde a 60%, portanto, e é disto que nós partimos. Num contexto metropolitano da área metropolitana do Porto, estes números são em tudo idênticos. A própria fotografia é uma fotografia, é evidente que é uma fotografia pré-Covid, mas da VCI, portanto, e que atesta um bocadinho a realidade que as pessoas da área metropolitana que utilizam, que fazem estas pendularidades, quase 80% dos residentes da área metropolitana fazem, digamos, pendularidades. Há aqui um elemento fundamental, que é o tempo despendido em cada viagem, porque essa é uma relação que nós, na tomada de decisão, temos de ter sempre presente, a relação tempo e espaço, e claramente aqui a dimensão da oportunidade que nós temos de fazer, digamos, esta mudança, que quase 70% das locações são feitas, ainda continuam a ser feitas com automóvel, e aquilo que nós verificamos é que o Covid, e eu mais à frente irei falar sobre isso, intensificou, digamos, até esta utilização do transporte individual. Portanto, a estratégia tem que se assentar muito nesta, digamos, na conjugação destes três elementos, sendo que depois nós, os operadores, atuamos na questão da mudança modal, mas ela começa com, desde logo, o planeamento ao nível para evitar a deslocação, a forma, o teletrabalho, e esse eu diria que é um dos poucos aspectos positivos, se é possível dizer isto, que esta pandemia trouxe, foi demonstrar para muitas entidades que o teletrabalho, especialmente em Portugal, que não era uma prática consolidada, apesar de tudo, acaba por funcionar e é uma opção muito interessante que tem que estar, digamos, enquadrada nesta estratégia. A melhoria, a eficiência, a utilização de veículos com uma nova eficiência hipocarbónica é fundamental para, digamos, para este passo. E depois o elemento fundamental, que é o que nos traz, é o que nos move todos os dias, que é o mais difícil também de atingir, porque envolve a mudança, envolve sempre uma alteração de atitude, uma alteração do comportamento. E uma alteração de atitude e comportamento é basicamente a alteração de um paradigma face àquilo como nós nos, digamos, relacionamos com o meio. E aí, claramente, o Covid, o Nuno Freitas e o Vítor Santos já abordaram este tema, do impacto que o Covid provocou no setor dos transportes, e mais importante daquilo que ele já hoje provoca é o que é que provocará amanhã, ou seja, qual é o efeito residual. Nós todos verificamos que houve, de alguma forma, alguma abordagem quase classista à utilização de transporte público, só utiliza transporte público quem não tem alternativas. Portanto, e nós temos que construir, e esse é mais um desafio que os operadores têm que de alguma forma conseguir enfrentar. No fundo, aquilo que nós pretendemos é que este puzzle entre a procura e a oferta, digamos, esta peça, ela consiga ser encaixada no sítio certo,
deste puzzle que no final acaba por estar relacionado com tudo, ou seja, a mobilidade é apenas um eixo fundamental para o tal objetivo da descarbonização, digamos, das cidades hiperconectadas e eficientes. Ao nível da procura, um elemento fundamental, o Vítor Santos há pouco acabou de falar da questão de nós apostarmos na melhoria da relação com o cliente, e o Metro do Porto também o fez. Neste momento temos, através do TIP, dos transportes intermodais do Porto, temos um projeto piloto com o Visa para o tal pagamento com os cartões de Visa das viagens, pagamento de baixo valor. Está pronto, digamos, a plataforma, já temos os validadores a funcionar no sistema. Fizemos, digamos, uma alteração, um concurso público que já está terminado, portanto já temos, digamos, a encomenda feita a um novo fornecedor de máquinas de validação que permitem os pagamentos, os QR codes, permitem os pagamentos com o cartão multibanco, com o cartão Visa, porque claro, isso é uma tendência que nós temos, ou seja, na lógica de privilegiar a relação com o cliente, a polarização de formas de pagamento é claramente um elemento fundamental ao nível da procura, tal como a intermodalidade, ou seja, nós temos de ser capazes cada vez mais de oferecer um produto de 360 graus que consiga satisfazer todas as necessidades, muito suportado na questão do Mobility as a Service, e o Metro do Porto, juntamente com, neste caso, com a CP e com a STCP, no âmbito do TIP, lançaram há 3 anos uma plataforma que é o ANDA, que é o primeiro exercício de Mobility as a Service feito em Portugal, que permite, com um algoritmo por trás, que o cliente, não conhecendo, digamos, o modelo tarifário, no final do mês pague em função da melhor relação de utilização com a tarifa existente. Portanto, isso foi uma plataforma totalmente inovadora, que já ganhou prémios internacionais relativamente à forma de utilização do modelo tarifário. Portanto, é evidente que é necessário trabalhar ao nível da procura, mas também temos que continuar, e o Metro do Porto digamos, o irmão mais novo dos operadores que foram convidados. Temos 20 anos, somos uma empresa diferente das demais, desde logo porque não fazemos operação direta, nós somos concedentes e concessionários do sistema de metro ligeiro da Arma Metropolitana do Porto, e isso levanta desafios muito interessantes, desde logo porque o Nuno Freitas é fornecedor do Metro do Porto ao nível da manutenção. Portanto, esta relação de grande dependência e que obriga a uma integração diária é um aspecto fundamental. Portanto, mais e melhor oferta. Mais e melhor oferta, porque ela tem que estar, digamos, circunscrita de facto àquilo que são as necessidades, quer das pessoas, quer do território. Nós, naquilo que é a estratégia de desenvolvimento do Metro do Porto, a estratégia a longo prazo, sempre determinamos que era um objetivo do Metro ter, digamos, serviço a menos 500 metros de todas as zonas que tivessem, as zonas-chave, são zonas com mais de 5.000 habitantes por quilómetro quadrado, ou pontos-chave, pontos onde haja uma utilização diária superior a 1.000 pessoas por dia. E este exercício que estamos a fazer no slide vê-se tomorrow, amanhã, e eu espero que seja no sentido mesmo literal do termo, estamos a dias de obter, esperamos nós, o visto do Tribunal de Contas relativamente a esta fase de expansão, à linha amarela e à linha rosa, portanto, a extensão da linha amarela de Santo Vídeo a Vila d'Este, e à linha rosa, que é o início de uma linha circular no Porto, traduzem um bocadinho aquilo que é a visão que, apesar de ser, digamos, suportada em elementos distintos, ela é integrada. Por um lado, na linha rosa, nós centramos a decisão foi suportada na alavancagem ou na escalabilidade
de uma solução de transporte urbana já existente em modo rodoviário, ou seja, o que nós fazemos é uma solução que escala uma oferta já existente, que é uma oferta boa, mas dando-lhe uma maior eficiência na relação que eu dizia há pouco, tempo e espaço. Porque um dos objetivos da construção desta linha é retirada de 800 veículos rodoviários pesados, portanto, autocarros, do centro do Porto. Espaço, por um lado, tempo, porque naturalmente, ao desembaraçar todo um eixo fundamental, e quem conhece a cidade de Porto conhece o eixo Júlio Diniz, Santo António, Avenida dos Aliados, nós percebemos que uma viagem que seria feita em circunstâncias normais, recordam-se daquilo que eu disse há pouco, que o tempo é um fator fundamental até para a atratividade do modo de transporte coletivo, em vez de demorar 25 minutos ou 30 minutos, passará a demorar 4 minutos a fazer a deslocação entre a Boa Vista e a Avenida dos Aliados. Do lado de Gaia, a extensão de Santo Ovídio a Vila d'Este, o racional já é diferente. Ou seja, o racional já é atrair clientes para o modo de transporte coletivo em detrimento do individual, com a nuance de que temos um término, digamos, num ponto que lá está, ou seja, corresponde às tais zonas-chave que nós decidimos que são fundamentais, porque é um término, digamos, numa zona com uma densidade populacional muito significativa, que é a urbanização de Vila d'Este. Isto, naturalmente, é acompanhado, digamos, destes dois investimentos. Estamos a falar do investimento na ordem com o material circulante, portanto, nós já temos o visto, estamos a desenvolver, digamos, o projeto, neste momento, com a CRRC, para o fornecimento de 18 veículos, novos veículos. É um investimento na ordem dos 460 milhões de euros. Para amanhã, a terceira fase do processo de expansão, portanto, para o metro 3.0, suportado quer no PNI, quer no PRR, que o professor António Costa e Silva bem conhece, e seguramente que algumas das linhas que estão aqui conhecem-as tão bem quanto eu, nomeadamente a linha do eixo ocidental do Porto, Boa Vista, Império, Galiza, e essa é em BRT. Eu recordo, mais e melhor, o melhor para nós significa que em algumas circunstâncias nós tivemos que adaptar o tipo de oferta e, olhando para a oferta dentro do contexto metropolitano, verificamos na nossa abordagem que havia, digamos, uma falha entre aquilo que é a nossa oferta em veículos simples, 250 lugares, e a oferta num autocarro, num articulado, 150 lugares. E é aí que surge o BRT. É uma oferta que, inclusivamente, depois é facilmente escalável, porque, a partir de um canal segregado, é possível depois fazer a transição, em caso de necessidade, para uma oferta em metro ligeiro. E a outra linha, a questão da nova linha de Gaia, entre a Casa da Música, de Vezas, Santo Ovídio. Mas isto, digamos, é uma parte, digamos, do processo de expansão. Todas estas linhas, digamos, foram linhas que foram consideradas, e daí a importância também de partilhar aquilo que é o racional associado à decisão, à hierarquização, digamos, das linhas. Naturalmente, a procura é um elemento fundamental, mas a capacidade de transformação do território, o impacto ambiental a partir da potencial de mudança modal, o impacto do ponto de vista da economia. Nós sabemos que, e há vários estudos que dizem isso, que por cada euro que é, digamos, investido na área da mobilidade, há um efeito na economia que pode chegar até 5 vezes, digamos, este valor. Todos esses elementos são elementos que nós teremos que ter em consideração quando temos que hierarquizar soluções. Para quê? Para chegarmos a uma rede que seja o mais eficiente possível. Naturalmente, não pode ser apenas a relação custo-benefício que determina. Há aqui situações de coesão territorial também que têm que estar, digamos, presentes, e nós, na avaliação do impacto da avaliação financeira, custo-benefício ambiental,
a dimensão socioeconómica é também, é evidente, um aspecto fundamental. No fundo, aquilo que se pode, neste último slide, do lado direito, nós temos a perspectiva daquilo que será a rede do metro do Porto no futuro, digamos, com esta a expansão a Vila d'Este e o arranque da linha circular, que já está, digamos, isto para nós já não é futuro, é o presente, estamos a aguardar o visto Tribunal de Contas, mas depois com o BRT da Boa Vista, com a segunda linha, uma segunda linha para Gondomar, indo ao centro de Gondomar, a continuação da linha circular para fazer a relação entre polos universitários, a Boa Vista e o Polo da Asprela, Hospital de São João, uma linha que serve de alguma forma de redundância a um sistema que tem neste momento um único PMO e que terá no futuro, na outra ponta, em Vila Nova de Gaia, em Vila d'Este, o novo PMO, a linha de São Mamede. Portanto, acaba por, digamos, ser este contexto, esta malha que vamos cozendo diariamente e claramente nós, pensando a uma década, nós teremos um metro diferente, ou seja, nós acabamos, pela primeira vez em 2019, acabamos com acima das 70 milhões de validações o ano de 2020, com certeza, pelo tema, o Nuno Freitas e o Vítor Santos já abordaram essa situação. Tivemos uma quebra muito significativa, na ordem dos 50% de procura, mas nós percebemos que com esta transformação que continuamos a operar no metro do Porto, o nosso objetivo é duplicar, digamos, aquilo que era o cenário de partida de 2019, com cerca de 70 milhões de validações mais, uma rede com mais de 40 km, hoje temos uma rede com 70 km, portanto é um impulso muito importante na perspectiva de servir melhor, digamos, o território, partindo claramente de uma ideia que hoje, de alguma forma, é consensual a toda a gente, de que a mobilidade é claramente um efeito que contribui para a transformação ambiental, para a coesão territorial, mas também para a competitividade dos territórios e, no final do dia, é isso que nós todos pretendemos. Muito obrigado. Muito obrigado, engenheiro Tiago Braga, pela sua apresentação, por nos recordar que o futuro realmente, em termos da mobilidade, é dos veículos hipocarbónicos e para suscitar esse problema que também iremos discutir se tivermos tempo, da mudança cultural que nós precisamos no país em termos da mobilidade, apostar mais nos transportes públicos, mais no comboio. Temos cerca de 20 minutos, creio eu, se o engenheiro Paulo Duarte nos autorizar, para um pequeno debate, portanto ia tentar suscitar questões com cada um dos oradores. Podíamos começar com o engenheiro Nuno Freitas. Portanto, engenheiro Nuno Freitas, quando olho para os números globais do cluster ferroviário em Portugal, nós temos cerca de 24 mil empresas, temos 64 mil postos de trabalho, um volume de negócios anual que pode chegar aos 9 mil milhões de euros. Mas como muito bem o Sr. Engenheiro enfatizou na sua apresentação, nós precisamos de reconstruir a capacidade industrial e a capacidade de competências no país. E falou de um projeto que é o Centro de Competências da Ferrovia, penso que a plataforma ferroviária portuguesa também está muito envolvida aí, mas nós somos um povo que trabalha muito pouco uns com os outros, cada um envolve-se nos seus silos e às vezes trocamos muito pouca informação. Quais são os desafios que vê para realmente termos aqui um centro de competências da ferrovia capaz de abarcar as competências nacionais, desde o material circulante, infraestruturas, controle, automação, gestão integrada, a digitalização, enfim, todos os desafios que falou. Porque eu penso que sem as competências nacionais e sem sedimentarmos esse know-how, dificilmente, digamos, o projeto depois terá sustentabilidade e, portanto, não podemos ignorar a competitividade económica das soluções e como articular isso tudo. E gostaria que se pronunciasse sobre isso, faz favor. Penso que estão a ouvir, não é? Sim, sim. Pronto, eu começaria logo, o principal problema é exatamente esse, é que nós muitas vezes temos as competências, mas não falamos uns com os outros. Portanto, eu subscrevo totalmente isso que o Sr. Professor disse, e daí nós estarmos mesmo, ser mesmo a nossa intenção, criar este centro de competências da ferrovia para agregar todos estes players a nível nacional que trabalham na área ferroviária.
Nós temos muitas empresas a trabalhar no estrangeiro e a exportar para o mundo inteiro sistemas e componentes que constituem comboios e infraestrutura. Nós temos na Universidade do Porto, por exemplo, o Centro de Saber Ferroviário, que trabalha com o mundo inteiro. Nós temos a FASEC, que trabalha com o mundo inteiro. Nós temos a Martifer, nós temos a Cermec, temos uma data de empresas, nós temos a CP, nós temos a IP. A IP tem uma data de projetos executados também no estrangeiro. Portanto, nós temos uma data de competências e capacidades em Portugal e o grande problema e o grande desafio que nós temos é exatamente esse, conseguirmos juntar isto tudo. O primeiro passo que nós fizemos foi com a fundação da Plataforma Ferroviária Portuguesa, onde a CP é membro fundador também, e aí já conseguimos ter mais de 50 empresas na Plataforma Ferroviária Portuguesa. Agora o passo seguinte que estamos a dar é precisamente constituir o Centro Tecnológico da Ferrovia para, já agora, a Plataforma Ferroviária Portuguesa já está reconhecida como um cluster ferroviário nacional, com todas as vantagens que isso traz para o projeto. O Centro Tecnológico é mais um passo no caminho de nós conseguirmos reunir massa crítica e pormos as nossas empresas a falarem uns com os outros para conseguirmos atingir esse objetivo. Ora bem, isso não chega. Por isso é que tem que haver negócio, não é? Porque exatamente. Tem que haver negócio e da mesma maneira que nós estamos, que estas empresas já todas exportam, neste momento, e foi por aí que eu comecei, a frota da CP dentro de 20 anos, praticamente toda tem mais de 50 anos. Portanto, só para manter a capacidade, a oferta, só para manter a oferta atual, nos próximos 20 anos vamos precisar de mil carruagens. Portanto, há negócio. Portanto, vai haver escassez de capacidade nos grandes fabricantes nos próximos anos, porque vai haver toda a gente a querer comprar comboios, porque há incentivos para comprar comboios. Portanto, as grandes multinacionais vão ter que investir em capacidade. Se vão ter que investir em capacidade, porque não em Portugal? Se Portugal tem todas estas vantagens de que eu falei há bocado, desde mão de obra qualificada, temos agora, começamos a juntar massa crítica para poder patrocinar e ajudar uma multinacional que se quer instalar em Portugal. Tipo Auto Europa, obviamente que se nós tivermos uma empresa em Portugal que pelo menos faça a assemblagem dos comboios, há muita outra indústria que se vai instalar à volta dessa empresa. Portanto, há negócio aqui em Portugal, nós temos todas as condições. Eu penso que esta questão de nós conseguirmos reunir todas as forças vivas que gravitam à volta do caminho de ferro é um forte impulso para convencer uma grande multinacional para vir para Portugal. Para além, só para terminar também, obviamente que se o Metro Lisboa precisa de renovar a frota, se o Metro Porto precisa de expandir a frota, se a CP precisa de renovar a frota e expandir a frota, ao instalarmos uma unidade desta natureza em Portugal, vai ter negócio para muitos anos em Portugal. Estando à beira de um porto de mar, como é o Porto de Leixões, porque nós estamos a construir esse cluster muito perto do Porto de Leixões, obviamente que há vantagens competitivas que advêm dessa localização, que podem perfeitamente ser mais uma alavanca para atrair essas multinacionais. Ok, muito obrigado. Para o engenheiro António Laranjo, portanto, o engenheiro Nuno Freitas disse-nos, e muito bem, portanto, confirma esta ideia que trabalhamos pouco uns com os outros, temos centros de competências no país, como o Saber da Ferrovia da Universidade do Porto, trabalham com todo o mundo,
e depois não os conseguimos agregar. E nós temos aí esse grande desafio, não é? Juntar as competências, mobilizar, construirmos um país, como costumo dizer muitas vezes, em que haja mais nós e menos eu. Isso às vezes é difícil. Mas há também, quando olhamos para a ferrovia, e isto vale para os transportes públicos em geral, nós vamos ter aqui uma espécie de mudança de paradigma. Nós não podemos esquecer que fomos, durante vários anos, um dos países do mundo em que mais aumentou portanto, o consumo do carro próprio, do transporte pessoal. E nós temos aqui a questão do comboio, que exige uma mudança de paradigma. Portanto, todos os planos que o engenheiro António Laranjo enunciou e muito bem, quer do Ferrovia 2020, quer do PIN 2030, portanto, têm um desenvolvimento, uma aposta forte nesta área, mas nós também precisamos aqui de um paradigma, uma mudança do paradigma cultural, do maior reconhecimento do papel do comboio. E, portanto, a minha pergunta tem a ver com isso. O comboio hoje, quando nós vemos, em termos, por exemplo, das relações ibéricas, ele ainda pesa muito pouco em problema da interconectividade ibérica. Em todos estes planos que apresentou, como é que vê a interoperabilidade entre as várias áreas, como é que vê a competitividade económica também, a mobilização dos vários setores da economia portuguesa para fazer essa transformação, e depois, se puder também juntar alguma coisa sobre a linha do Oeste e a linha do Algarve, porque há perguntas da audiência que procuram saber mais detalhes daquilo que a IP está a fazer nessa área. Obrigado. Muito obrigado. São, de facto, questões interessantíssimas. Desde logo, em relação à primeira, a IP está fortemente apostada em criar as infraestruturas que permitam aos operadores esta mudança de paradigma. Os operadores têm, de facto, uma infraestrutura que passará a facilitar aquilo que é esta mobilidade e, portanto, aquilo que nós fazemos é garantir que há a melhor infraestrutura possível para esses serviços. Temos, efetivamente, como objetivo nas ligações e na melhoria das ligações na fronteira, naturalmente com a Espanha, temos objetivos muito claros, quer de melhoria do transporte a nível de passageiros, quer também da melhoria do transporte a nível ferroviário. Quer seja na fronteira aqui embaixo, do Corredor Internacional Sul, do Corredor Internacional Norte, mas também lá em cima, na nossa fronteira, neste eixo atlântico que temos. Essas são, como foi possível ver nos slides que passei, esses são os grandes investimentos, a grande estrutura de investimentos que nós temos projetados para estes planos, quer ainda no Ferrovia 2020, quer no próximo PNI 2030, que estamos agora a iniciar. Mas permita-me deixar ficar aqui uma nota que é também a nossa aposta neste momento. Sabemos todos aquilo que tem vindo a ser algum calvário que o país passa por subidas e descidas ao nível dos investimentos. Nós estamos hoje numa fase muito forte de investimento no Ferrovia 2020. Conseguimos, pensamos nós, voltar a dinamizar o mercado, recuperar o mercado depois de um período terrível, que foi o período da Troika, voltar a dinamizar o mercado, quer ao nível dos projetistas, quer ao nível das entidades fiscalizadoras, quer naturalmente ao nível dos empreiteiros, e esse é digamos, uma fortaleza que temos hoje, mas que se desmorona se a gente não tiver capacidade de manter este nível de investimentos. O que é que nós fizemos? E isto muito com, digamos, com o entendimento que o Governo tem sobre esta matéria, foi permitido antecipar já aquilo que são projetos do PNI 2030. Como sabemos, e o professor sabe melhor do que ninguém, este processo todo de aprovação do próprio PNI 2030, mas dentro desse processo de aprovação do PNI 2030 há um conjunto de projetos que nós estamos já a lançar no mercado, já lançámos um conjunto significativo de projetos no mercado e estamos a preparar um outro pacote de projetos que são do PNI 2030. Isto para quê? Para poder dar continuidade, de facto, àquilo que já se instalou em Portugal e que nós queremos manter em Portugal, queremos consolidar em Portugal. Portanto, estamos efetivamente apostados nesta transformação de paradigma que passa naturalmente pela melhoria das infraestruturas que temos no país. Focando-me, e permita-me ainda dar duas notas, naturalmente
que esta nossa capacidade de aproveitar o mercado tem também que ter uma capacidade interna, razão pela qual a IP, neste conjunto de investimentos que está a fazer, não descurou a componente de recursos humanos e tem, como acabamos de ver, quase 400 pessoas. Estamos a falar de um universo muito forte, mais de 10% do total de trabalhadores que a IP tem. Nós conseguimos ter mais de 400 que desde o final de 2017, praticamente em 3 anos, 18, 19, 20 e agora início de 21, estamos a recrutar para quê? Para manter know-how, para dar capacidade à empresa de gerir os projetos que tem pela frente. É um desafio tremendo, nunca visto em empresas, quer nas empresas que originaram a IP, naturalmente muito mais na IP, que é também ela recente, mas que herda todo um passado de grandes investimentos. Mesmo nesse passado, este investimento que está a ser feito é de facto estrondosamente maior. Referir-me à linha do Oeste e linha do Algarve. A IP cumpre aquilo que são as orientações do Governo em matéria de investimentos. E para a linha do Oeste e para a linha do Algarve, aquilo que está previsto é a requalificação, e aquilo que estamos a fazer é a requalificação das vias na linha do Oeste e na linha do Algarve. Ou seja, uma requalificação que passa, acima de tudo, pela eletrificação e pela sinalização. Efetivamente, não estamos a mudar traçado. Não estamos a intervir na via, não estamos, porventura, a diminuir significativamente tempos de percurso. Estamos a aumentar a segurança, estamos a diminuir algum tempo de percurso, acima de tudo, porquê? Porque conseguimos ter curvas de frenagem e de aceleração diferentes quando temos material elétrico do que quando temos material diesel. E, portanto, estes são os investimentos e é aquilo que nós estamos a fazer nestas linhas. Temos a sinalização e eletrificação no Algarve entre Lagos e Tunes, temos a sinalização e eletrificação entre Faro e Vila Real de Santo António e ainda isto no âmbito da Ferrovia 2020 e teremos depois ainda no âmbito do PNI 2030, outros investimentos, nomeadamente na linha do Oeste, entre Caldas da Rainha e Lourissal, dado que de Melessas a Caldas da Rainha temos no Ferrovia 2020. Portanto, são os investimentos que nós temos previstos. Se fôssemos para uma nova linha ou para novos traçados, naturalmente com implicações significativas no território e com investimentos que não eram possíveis de comportar nesta altura. Muito obrigado. Muito obrigado. Tinha agora uma pergunta para o engenheiro Vítor Santos e também para o engenheiro Tiago Braga. É a mesma pergunta para os dois, porque tem a ver com a questão do paradigma da mobilidade nas cidades. Se nós olharmos para os dados mundiais, as cidades ocupam apenas 2% da superfície do planeta, mas nelas vive mais de 55% da população mundial, consomem 75% da energia, e são responsáveis por 80% das emissões. Portanto, nós não vamos resolver a questão da ameaça climática sem mudar o paradigma das cidades. E no centro disso tudo está a mudança do paradigma da mobilidade e, portanto, da maior aposta nos transportes públicos. Ora, um dos efeitos da Covid, como muito bem também suscitaram, um dos efeitos da Covid é criar mais insegurança, mais medo nas pessoas, e isto vai continuar mesmo depois da Covid desaparecer. Isto é, por um lado, nós temos que ter a mudança do paradigma, digamos, cultural, mental, usar mais os transportes públicos, mas simultaneamente estamos confrontados com um grande problema, que é o problema, digamos, da psicologia das pessoas, da sensibilidade, da insegurança e do medo. O que é que se pode fazer para mudar realmente essa relação com os clientes, para ampliar os clientes? Eu fiquei muito contente por ver os planos de expansão do metro, quer em Lisboa, quer no Porto, que dão muita atenção às zonas periféricas, às zonas de maior densidade, ao estudo do que vai ser a evolução da procura. Mas esses estudos também podem ser postos em causa, pelo menos no curto prazo, por este impacto brutal que a Covid pode ter. E, portanto, isso seria um ponto. O outro, das soluções todas que apresentaram, é como é que a digitalização vai realmente promover a mudança, porque eu penso que aí, e vale para os transportes públicos, para o metro, como para a ferrovia, é uma das áreas em que o país pode competir. Nós temos competências nas áreas digitais, é a construção de sistemas inteligentes, é a construção de um paradigma de mobilidade inteligente que repouse no tratamento dos dados, aplicação da inteligência artificial, manutenção online, enfim, a manutenção preditiva, todas essas questões que são fulcrais para mudar o paradigma
da mobilidade. E, portanto, agradecia, para terminarmos o painel, já temos aqui a pressão do engenheiro Paulo Duarte, para terminarmos às 11h20 sem falta. Gostava que o engenheiro Vítor Santos se pronunciasse sobre isso e depois o engenheiro Tiago Braga. Faz favor. O engenheiro Vítor Santos. Estava sem som. Peço desculpa. Estava a dizer que antes de entrar e responder às tuas questões, só dar aqui um comentário àquilo que o Nuno Freitas disse sobre a questão do cluster ferroviário. Eu acho que ele tem inteira razão. Aliás, o Nuno tem sido, eu diria, o grande impulsionador do cluster ferroviário. A grande dificuldade é como é que se monta uma auto-Europa ferroviária. E o problema da auto-Europa é um investimento privado, sejamos claros. É um investimento privado feito numa conjuntura muito especial, entrada de Portugal na Comunidade Europeia, portanto, digamos assim, num cenário. A grande dificuldade que eu vejo nisto é como é que nós conseguimos paginar este investimento nas atuais regras comunitárias, que são muito limitativas em relação à concorrência, porque senão, eu aqui há tempos, com a CRRC, que fornece material circulante para todos os operadores, dizia-me um alto cargo deste país, porquê é que nós não vamos pegar num operador, neste caso, e convidar para montar uma fábrica em Portugal? Agora, o problema aqui é que as regras comunitárias são, de facto, muito difíceis. E, de facto, a grande dificuldade deste projeto é como é que hoje conseguimos montar uma auto-Europa ferroviária em Portugal, tendo presente as regras comunitárias, com investimento público e com investimento privado. Isso é o grande desafio. Eu acho que é a resposta que o Nuno Freitas ainda não conseguiu ter e é aquela que ele anseia descobrir. Em relação às questões que colocou, é assim, nós estamos conscientes que a recuperação vai ser lenta. Nós, aliás, eu sou embaixador na UITP, de Portugal, na UITP, que é a Federação Internacional de Transportes Públicos, e todos os meus colegas internacionais, todos estamos conscientes que a recuperação vai ser lenta, eventualmente com perdas marginais futuras em termos de número de passageiros. Portanto, o que nós temos é continuar sempre na mesma senda. Comunicar. Transporte público é seguro, transporte público é fiável, andar de transporte público é bom para a saúde. Tudo aquilo que nós temos feito e que devemos insistir, não há outra forma. Porque, de facto, como disse bem, isto aqui está-se com um problema cultural. E eu diria que isto será a primeira intervenção. A segunda intervenção tem que ser em termos de rede, ou seja, nós, no caso da área metropolitana de Lisboa, entram mais de 300 mil veículos diários em Lisboa. E entram porquê? Porque não há alternativas. E porque, por muito que nós queiramos, ainda não conseguimos oferecer às pessoas soluções. Estes projetos que eu falei, que estamos nós a desenhar com a ajuda das câmaras municipais, quer seja do lado ocidental, quer do lado oriental, quer a norte de Lisboa, vão ser projetos que a nossa expectativa é que fomentem isso. No fundo, que sejam aqueles meios, sejam um meio para as pessoas perceberem que o transporte público é muito mais prático, é muito mais fácil, é muito mais económico e faz muito melhor à saúde e ao país e ao mundo inteiro. Eu acho que é neste tipo de atuação que nós temos que fazer e acho que os projetos todos, na área metropolitana de Lisboa também há uma alteração muito importante recente, que eu não queria deixar de referir, que é a criação de uma empresa municipal de transportes, a Transportes Metropolitanos de Lisboa, que também acho que pode ser o centro de onde pode partir toda a intervenção, conjuntamente com os investimentos que a CP está a fazer na linha de Sintra, na linha de Cascais, que são tudo isto, quer dizer, todos esses investimentos, eu acho que são aqueles os meios para nós conseguirmos também alterar a mentalidade das pessoas e começarem a olhar para o transporte público como nós, como o professor olha quando vamos a Londres, que todos usamos o metro em Londres, todos usamos o metro em Paris, em Madrid, em todas as cidades do mundo, e portanto é isso que é fundamental, é de facto ultrapassar esta barreira pela qualidade do serviço e em relação ao aspecto da digitalização, como eu disse, nós estamos a apostar forte na informação ao cliente, que é um aspecto muito importante, que é dar ao cliente a informação toda que ele necessita ter para escolher a sua viagem e depois noutra área, que seja na manutenção preditiva, na criação de simplificar o processo de acesso à rede, porque, convenhamos, hoje é complicado, e eu quando entrei no Metropolitano há 4 anos, era complicado, não percebia muito bem como é que as máquinas funcionavam, porque não são propriamente fáceis de entender, mas com todos estes investimentos que nós estamos a fazer e, sobretudo, esperando com esta questão com o parque, que foi muito importante e que alterou o paradigma completo ao baixar os custos, ao permitir que as pessoas tenham muito mais facilidade de acesso, é tudo um conjunto de investimentos pontuais que eu acho que por aí conseguimos, de facto, melhorar e atrair mais pessoas para o transporte público. Isso, muito obrigado. E para a agenda, sendo o mais rápido possível.
Ok, muito obrigado. E para terminarmos, o engenheiro Tiago Braga, se puder também comentar esta questão, faz favor. Obrigado pela questão e tentarei ser o mais breve possível. De facto, a questão do Covid é uma ameaça pela qual nós temos que enfrentar. E se nós pensarmos, o Vítor Santos falou agora há pouco do PARTE. O PARTE foi um instrumento fundamental de indução. O problema do PARTE é que o PARTE não é repetível. Ou seja, se nós olharmos para a mobilidade como um produto e se pensarmos numa lógica de marketing mix, nós percebemos que o preço, o fator preço, já foi trabalhado e foi trabalhado com o PARTE. Isso significa que esse instrumento nós já não o dispomos. Ou seja, neste momento, o passo seguinte seria tornar, digamos, o transporte público gratuito e já há países a fazer e cidades a fazê-lo. De facto, nesta altura, esse, digamos, é dificilmente repetível, digamos, esse passo. Portanto, nós temos de trabalhar nas outras dimensões daquilo que importa verdadeiramente às pessoas. O conforto, a intermodalidade, a conectividade. E na conectividade, claramente, a digitalização é um aspecto fundamental. O transporte hoje tem que ser pensado, não pode ser mais transportar uma pessoa do ponto A para o ponto B, tem que ser mais do que isso. Tem que ser uma parte integrante do seu locus. E a digitalização tem um aspecto é essencial nesse processo. Por exemplo, para um sistema como o metro do Porto, eu há pouco falei, por exemplo, do ANDA. O ANDA foi uma aplicação desenvolvida para smartphones em colaboração com o setor privado, no caso concreto com a PT e com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. E visa precisamente isso. Ou seja, o racional da utilização desta plataforma foi, por um lado, com um sistema tarifário em anel que é complicado para o cliente perceber. Por outro lado, digamos, dando esse impulso da utilização não cotidiana, mas pontual, que depois se transforma na utilização cotidiana pela experiência positiva. O que nós fizemos foi dispor de uma plataforma que fizesse com a inteligência que tem por trás, portanto, com um algoritmo que faz a análise desta relação entre a utilização e sistema tarifário. Mas, por exemplo, para o metro do Porto, a digitalização é também um aspecto fundamental num sistema aberto como o nosso. Nós, neste momento, temos com a Hitachi um projeto piloto a partir de Video Analytics que permite analisar o número de pessoas que entram numa determinada estação e que não fazem, digamos, e que não cumprem com o ato de validação. Ou seja, isto melhorando, digamos, depois a relação com o cliente, naturalmente, porque essa era uma razão, digamos, de reclamações, e, por outro lado, facilitando o processo de fiscalização. Portanto, nós temos que nos concentrar naquilo que são os elementos que o cliente considera como importantes. É evidente que a oferta é uma parte de resposta, o conforto, a assistência social que vai surgir como um elemento fundamental. Por isso é que o metro do Porto, ainda antes da pandemia, começou a alterar o seu layout para dar mais espaço para as pessoas. Ou seja, já havia um conjunto de situações que nós tínhamos em curso, que já iam no sentido, digamos, daquilo que eram os elementos críticos que os clientes identificavam como fundamentais na relação com o transporte público. Ok. O que o Covid fez foi acelerar a necessidade dessa resposta. Está bem. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os oradores pelo excelente painel. E vamos prosseguir a conferência. Passaria ao engenheiro Paulo Duarte. Vamos terminar, portanto, o nosso painel e a conferência vai continuar. E felicidades para todos. Bom trabalho. Muito obrigado. Bom dia. Eu agradeço a todos a participação e a partir de agora mudo para inglês, que eu, sobretudo, esta audiência. First of all, thank you very much for your... This has been a great effort. It's not common to have 4 major presidents of the railway all together in the same panel. So to you, thank you very much. I think it has been very, very, very interesting, and definitely we need to repeat, we need to do it again. So we will go into the first break of the event, but before that, I would like to thank you very much our major sponsors, Thales, Siemens, CP Portuguese Railways, Metro do Porto, Incomef, and University, the Center of Knowledge of Rail
of Portugal Engineering School. We thank them for the support of this event as gold sponsors. So we will be back at 11:30. Thank you very much. Don't miss us. Just one final note to all the people that were not able to do their inscription because we have reached the top of the 1,500 people. They can still follow the event on the YouTube channel. Just look for Portugal Railway Summit. So for any colleagues that might ask you how can they do to participate, they can follow on our YouTube channel this event even without being registered on the event. So we'll be back at 11:30. Thank you very much to you all.